Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, vamos falar um pouco agora sobre o Acordo de Basileia. Primeiro, tá? O que é esse acordo aqui? Ele é um conjunto de normas e recomendações internacionais com o objetivo de fortalecer a solidez e estabilidade do sistema financeiro mundial. Então eu estou falando do sistema financeiro, que envolve aí as instituições financeiras, só que não em um contexto Brasil, eu estou pensando aqui em um contexto global. E aí existem normas e recomendações aqui que são editadas no sentido de trazer solidez, trazer estabilidade para o sistema financeiro nesse contexto global. Esses acordos, eles estabelecem padrões mínimos de capital regulatório que os bancos devem manter para proteger-se contra os riscos a que estão expostos, como o risco de crédito, o risco de mercado, o risco operacional. Eu pergunto, a gente sempre costuma olhar sob a ótica do investidor, O investidor, quando ele coloca o dinheiro dele em uma ação, ele está sujeito ao risco de mercado? Tá. Quando ele coloca em uma debênture, ele está sujeito ao risco de crédito? Tá. A gente olha sempre sob a ótica do investidor. Mas a gente, se olhar pela ótica da instituição financeira, a gente vai perceber que a instituição financeira ela também corre riscos. Ela não corre o risco de crédito? Claro, está aqui a instituição financeira. Ela empresta dinheiro para o agente deficitário. Se esse agente deficitário não fazer o pagamento, a instituição financeira que ela vai perder um crédito que ela tinha a receber. Risco de crédito aqui. Então, a instituição financeira, não só ela está sujeita a diferentes riscos, como a sujeição a esses riscos pode impactar muito mais do que a própria instituição financeira. Isso daqui pode trazer o chamado risco sistêmico, que uma instituição financeira quebrando aqui, como ela tem relações aqui com diferentes outras instituições, isso pode fazer com que aconteça uma quebra generalizada do sistema financeiro. Aí é um problemão, tá? Então, as instituições financeiras estão sujeitas aos riscos e existem normas e recomendações internacionais que vão ajudar no sentido de que a instituição financeira vai ter que manter capitais mínimos para se proteger desses riscos e evitar, assim, uma quebra sistêmica e pensando até, numa quebra sistêmica em contexto global, porque pode acontecer sim, tá? Então, o grande objetivo aqui do Acordo de Basileia ou dos Acordos de Basileia é garantir que os bancos eles possuam capital suficiente para absorver perdas e evitar crises financeiras sistêmicas. Se existir ali um capital de reserva, fica mais fácil lidar com essas potenciais perdas às que as instituições financeiras estão sujeitas. E aí, existem 3 acordos de Basileia, onde foram editadas diferentes normas. O primeiro acordo foi o Basileia I, E esse daqui ele focou principalmente no risco de crédito, que é exatamente essa situação aqui que eu ilustrei. Ele estabeleceu que os bancos deveriam manter um capital mínimo equivalente a 8% dos ativos ponderados pelo risco, garantindo uma proteção mínima contra perdas em empréstimos e financiamentos. Então, garantir pelo menos 8% dos ativos ali para absorver essas perdas quando elas acontecerem. Aí a gente teve o acordo de Basileia II. Esse daqui, então, até vou destacar, o principal risco que foi olhado aqui foi o risco de crédito. O segundo acordo, ele introduziu um enfoque mais abrangente ao incluir não apenas o risco de crédito, mas também aqui o risco de mercado, que é aquele das oscilações nos valores ativos, e o risco operacional, que pode ser um software lá que deixou de funcionar da instituição financeira e que pode trazer aí perdas financeiras, tá? E aí o que a gente tem, Requisitos mínimos de capital. A gente teve mais exigências detalhadas e específicas sobre os diferentes tipos de risco. Supervisão bancária, Que a exigência aqui de uma supervisão mais eficiente por parte dos órgãos reguladores, no nosso caso aí Banco Central principalmente. E disciplina de mercado, exigência de maior transparência por parte dos bancos em relação às suas práticas de gestão de risco e capital. Esses aqui foram os 3 pilares, então, do Acordo de Basileia II.
E a gente também tem o Acordo de Basileia III. Ele foi uma resposta à crise financeira de 2008 e teve como objetivo reforçar ainda mais os requisitos de capital. As principais mudanças que vieram aqui no Acordo de Basileia III foram essas, tá? Aumento nos níveis mínimos de capital, então aumentou aquele percentual estabelecido, incluindo a criação de um colchão de capital para absorver choques financeiros em tempos de crise, ou seja, um capital que vai ficar ali para quando acontecer, se acontecer, né? Mas a gente viu que as crises, elas de tempo em tempo elas aparecem. Então, se acontecer uma crise financeira, esses colchões de liquidez eles vão ser usados para estimular a economia, para que os bancos eles não sofram tanto, tá? A gente tem um exemplo aqui no nosso país que o Banco Central ele utiliza ou pode utilizar dos depósitos compulsórios que as instituições financeiras têm que fazer como colchões de liquidez para colocar esse dinheiro em circulação caso aconteça uma crise financeira. Introdução de índices de liquidez para garantir que os bancos possuam ativos líquidos suficientes para enfrentar crises de curto prazo e requisitos de alavancagem para limitar a tomada de empréstimos excessiva, tá? Então, esses aqui foram as mudanças que foram incluídas aqui no Basileia III.